E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Dev Club. Eu sou o Gustavo Machado e nós hoje vamos estar falando de algo que pode mudar totalmente o seu jeito de analisar dados. São as tabelas dinâmicas do Excel. Mas antes de qualquer coisa, já vai aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente lançar por aqui. No vídeo de hoje, a gente vai mergulhar nesse mundo das tabelas dinâmicas, entender ali de forma bem simples e bem fácil como a gente faz as coisas do básico até o avançado. Se você é uma pessoa iniciante no Excel e quer conhecer mais sobre as tabelas dinâmicas ou está pensando em migrar de carreira e quer adquirir essa habilidade, esse vídeo é para você. Sem mais delongas, já vamos para o nosso Excel para a gente estar trabalhando com a nossa planilha e criando a nossa tabela dinâmica. Então, essa é a tabela que a gente vai estar utilizando nesse vídeo, é uma tabela de vendas com dados fictícios. Ela tem algumas informações, como, por exemplo, a data da venda. Aqui a gente tem o ID da loja que vendeu e a gente tem aqui os produtos, o preço do produto, o custo do produto, venda, a quantidade da venda, a venda total, o valor do custo, o desconto do produto, o lucro e a margem. A gente já vê aqui que a gente precisa trabalhar um pouquinho com a nossa tabela. Então, vamos dar uma olhada para ver se todas as nossas colunas estão formatadas da forma certa. A gente vai olhar aqui, então, a ID está tudo certo, data, mas a quantidade aqui, por exemplo, ela está errada. Ela está como um formato de valor, quando na verdade esse formato aqui tem que ser só um número inteiro. Então, para formatar ele de uma forma correta, a gente vem aqui na página inicial, a gente vem aqui e troca de contábil para geral. Assim a gente vai ter um número só. E aqui a gente tem então a quantidade. Beleza. Até então, preparamos a nossa planilha, temos tudo dela certinho. A gente vai fazer o seguinte: vamos criar a nossa tabela dinâmica. A primeira coisa, a gente vai selecionar toda a nossa tabela. Então, Ctrl T, a gente seleciona tudo e a gente vem aqui em inserir e depois tabela dinâmica. Dentro dessa parte de tabela dinâmica, a primeira informação que a gente tem é para a gente pegar ou buscar onde estão os nossos dados. Então aqui, como a gente já selecionou toda ela, ela vai vir como preenchida. Se não veio preenchido no seu, aqui do lado tem um símbolozinho de uma setinha, uma célula, você clica nele e assim você seleciona a tabela que você quer. Vou selecionar de novo aqui. Então, selecionei tudo, fechei. E aqui a gente tem duas coisas para fazer. Eu posso criar essa tabela dinâmica em uma nova planilha ou usar uma planilha existente. Agora a gente vai estar utilizando uma nova planilha. Então vamos lá. Ok. Clicando em OK, ele já vem para a gente para essa tela aqui. Eu mudei a nossa tela aqui para ficar mais fácil para a gente ver tudo aqui. Então vamos lá. Aqui do lado, a gente tem, nesse lado aqui a gente tem a nossa tabela dinâmica. Vou aumentar um pouquinho para ficar melhor para a gente visualizar. Aqui a gente tem a tabela dinâmica. Clicando em cima dela, a gente tem esses campos aqui da tabela dinâmica. Aqui estão todos os campos que a gente tem na nossa tabela normal. E aqui embaixo a gente tem os quatro formatos que a gente pode ter dentro da tabela dinâmica. São os filtros, que a gente vai utilizar para filtrar os dados que a gente tem ali, as colunas, tudo que vai estar dentro das nossas colunas, as nossas linhas e os nossos valores. A gente vai dar uma olhada nisso certinho. Aqui em cima, a gente tem como editar alguns itens, por exemplo, como o nome, a gente tem como colocar a segmentação de dados, eu vou passar com vocês por isso. A gente parte atualizar, alterar a fonte de dados, caso você tenha selecionado alguma coisa errada, alterar a fonte de dados vai te ajudar, e algumas outras opções. Vamos começar a mexer um pouquinho para a gente entender, então, o que a gente consegue fazer. Vou fazer o seguinte, vou pegar o produto, vou colocar aqui na linha, então aqui eu tenho todos os meus produtos, e eu vou colocar a quantidade de venda, vamos pegar aqui quantidade de venda, aqui nos valores. E ele já traz para a gente aqui, então, a soma da quantidade de vendas. Assim, a gente tem aqui quanto foi vendido para cada um dos nossos itens. Se eu baixar aqui, então, a gente tem todos os itens e quanto foi vendido para cada um deles. Beleza? Então, o que a gente consegue fazer? Colocar essa informação aqui. Mas vamos fazer o que a gente quer mudar um pouquinho. Eu queria, além dessa informação, eu queria saber o quanto foi vendido por mês. Eu tenho um campo na minha tabela aqui chamado ano-mês. Eu vou pegar esse ano-mês e vou colocar aqui nas colunas.
E assim a gente tem a divisão, então, do produto e quanto ele vendeu por ano mês. Mas ele ficou meio ruim. Vamos fazer o seguinte, vamos substituir esse ano mês aqui pela data. Colocando a data aqui, vocês podem ver que ele já trouxe para a gente uma quebra, um drill down desses dados. Por quê? Porque ele colocou aqui para a gente já quebrado essas informações de ano, de trimestre e depois mês. Vamos dizer que eu não queira trimestre. Eu tirar o trimestre daqui, só peguei e arrastei para fora, ele já deixou aqui só o ano e a data. Se a gente vem aqui, então, na nossa tabela dinâmica e vem nesse símbolozinho de mais que está aparecendo para a gente aqui, a gente tem toda a informação. Então, aqui a gente tem de 2019 e quanto foi vendido em cada um dos meses. Então, 2019, quanto foi vendido? Opa, fechou. 2019, quanto foi vendido em outubro, de quais produtos? E se a gente descer toda a nossa planilha, ficou um pouquinho grande porque tem bastante SKU, a gente tem o total dessas informações. Vamos filtrar um pouquinho para a gente ter menos SKUs aqui na frente. Então, para a gente ter menos SKUs, a gente pode filtrar essa informação aqui nesse símbolozinho. Vamos aqui, ó, nesse símbolozinho de uma setinha para baixo. Clicou nela, eu vou selecionar só alguns aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar. Vou selecionar uns, acho que até aqui tá bom. Então aqui a gente tem o total de vendas para cada um deles. Se eu vou ver ali no MH01L cinza, eu tenho 191 vendas, e aqui em 2019 foram 30 vendas, essas 30 vendas foram em outubro. Se eu pego, por exemplo, esse MH01S preto, eu tenho aqui 134 vendas em 2019, mas as vendas elas foram divididas entre março, maio e novembro. Beleza? Então aqui a gente já está começando a entender um pouquinho como funciona as tabelas dinâmicas. Legal, vamos fazer o seguinte. Hoje a gente tem aqui a quantidade de vendas, mas eu quero saber quantas vendas eu tive de cada um dos produtos. Como é que eu faço isso? Eu vou tirar essa soma de venda daqui só para a gente não confundir. E eu tenho um venda ID. Vamos então pegar nosso ID de venda e colocar aqui em valores. Só que ele está meio estranho. Esse número, não, a gente viu que não é um número de vendas. Por quê? Vamos dar uma olhada na planilha. A primeira coisa que a gente vê aqui é que o ID de venda, ele é um número, porém a gente não poderia estar fazendo a soma dele. A gente precisaria estar contando os números que estão ali. Então vamos fazer essa alteração para a conta. Faz o seguinte, vem aqui nos valores onde está escrito soma de vendas, clica com o botão direito e vai em configurações do campo. E aqui a gente vai ter resumir por e a gente vai mudar para contagem. Colocando em OK, então a gente tem aqui a nossa tabela dinâmica com a contagem de vendas. Então vamos ver, por exemplo, o MH01XL cinza é o produto que eu mais vendi, com 10 vendas, e eu tenho uma média de 2 vendas ali por ano. Em 2016 eu tive 4, mas eu tenho 2 médias por cada um dos próximos anos. Então, uma forma da gente estar colocando, mudando as métricas. A gente também pode estar utilizando essa mesma passo para colocar a média, a máxima, a mínima, a contagem de números, o que for necessário para a gente estar fazendo a nossa planilha dinâmica. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que a gente já tem aqui nossa informação, mas agora eu queria ter essa informação dentro de um gráfico. Como eu insiro isso? Vamos fazer desta forma aqui, ó. Selecionando a tabela dinâmica, eu vim aqui em análise da tabela dinâmica. Selecionando a nossa tabela dinâmica, eu vim aqui em análise da tabela dinâmica. E aqui dentro da análise da tabela dinâmica, se a gente vem aqui do lado, a gente vai ter um botão chamado gráfico dinâmico. Clica nele e aí a gente tem aqui o nosso gráfico. Então, o gráfico está trazendo exatamente as informações que a gente tem aqui na nossa tabela. Então, se a gente fizesse, por exemplo, um filtro, vamos tirar aqui, eu vou trazer só o ano de 2020. Quando eu faço isso, ele já aplica o nosso gráfico também à tabela. Então, ele está linkando um com o outro. Então, no gráfico, eu também posso estar fazendo algumas outras alterações, como, por exemplo, colocando o rótulo dentro de cada um dos campos aqui dentro. E assim a gente pode estar mexendo. Como é que a gente faz isso? Então, clica aqui no gráfico, vem adicionar o elemento gráfico, vamos colocar ali o rótulo, a gente vai colocar aqui na extremidade externa. E aqui a gente tem aqui os mesmos números. Então, ó, L cinza, ele tem aqui 3, ele está com 3 aqui.
Vamos pegar aqui S preto 4, S preto 4. Então a gente já está colocando aqui, junto com a nossa tabela dinâmica, o gráfico dinâmico. E assim a gente pode estar utilizando para vários tipos de gráficos. Se você clicar aqui e vir aqui em Design novamente, a gente tem outros tipos. Por exemplo, vem aqui ó, em Layout gráfico, tem outros tipos de gráfico de barras. A gente pode vir aqui e alterar cores, a gente pode alterar o tipo do gráfico. Então, por exemplo, eu quero que isso seja um gráfico de pizza. Então, a gente tem o gráfico de pizza aqui. Não, eu não quero um gráfico de pizza, eu quero um gráfico de linhas. Pede para selecionar aqui. Então, aqui tem o nosso gráfico de linhas. E aí, a gente vai podendo mudar o gráfico ou colocar o gráfico de diversas formas, como você se adapta, como é melhor para o seu caso. Fora eu estar conseguindo colocar gráficos, eu consigo estar colocando os outros elementos. Lembra que a gente falou o seguinte, eu tenho como colocar também filtros. Vamos começar a trabalhar um pouquinho com a nossa parte de filtros. Eu vou colocar aqui, pegar margem de lucro. Beleza, vamos pegar margem de lucro, eu coloquei em filtros, e ele vai aparecer aqui em cima para a gente esse novo campo com lucro. Eu posso vir aqui na margem de lucro, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar só aqueles sem lucro nenhum. Vamos pegar um que tenha 0 de lucro aqui. 0. Vou pegar esses aqui que tenha 0. Não tem nenhum aqui, mas eu vou filtrar, limpar nosso filtro. A gente tem esses dois produtos aqui. Ele não me trouxe lucro, mas também me trouxe prejuízo. Tá tudo certo. A gente pode estar utilizando esse elemento de filtro para estar filtrando a nossa tabela. E assim a gente conseguir diminuir ainda mais o nosso dado, para até trazer exatamente aquilo que você precisa para a sua análise. Mas antes da gente estar continuando, faz o seguinte, já desce aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, não esquece de ativar o sininho para você estar sempre acompanhando os vídeos que a gente vai estar colocando aqui no canal. Uma das coisas que eu acho mais legal da gente colocar dentro da tabela dinâmica para a gente deixar isso mais bonito, mais inteligente, são as segmentações de dados. Mas antes de a gente colocar nossa segmentação de dados, vamos pegar essa tabela aqui, vamos dar uma limpeza nela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o lucro daqui dos filtros, ele vai me trazer tudo. Vamos colocar algumas outras informações. Eu vou vir aqui e colocar, eu tenho aqui a quantidade de vendas que a gente fez com ela. Vamos colocar aqui a soma da quantidade de itens que a gente vendeu de cada um dos nossos produtos e o valor de venda total. E aqui a gente vai começar a trabalhar com a nossa segmentação de dados. Clicou em cima, a gente vem aqui, ó, inserir segmentações de dados. E aqui a gente vai escolher o que a gente quer inserir. Eu vou colocar aqui produto, depois eu vou vir aqui de novo e vou colocar mais outras coisas. Vou vir produto, já tem produto, a gente já tem ali, né? Vou vir aqui colocar loja, vou colocar ano, mês. E ok, então ele trouxe esses itenzinhos aqui que são as nossas segmentações de dados. O que são as segmentações de dados? Lembra que a gente falou que a gente fez os filtros? Eles são como se fossem filtros, só que aqui de um formato mais amigável. Então a gente pode vir, por exemplo, aqui e tá selecionando um mês, ele já filtrou a nossa informação. Aí eu quero ver só o M azul, ele já filtrou novamente. E depois eu quero ver, aí ele vai me falar assim, isso foi vendido na loja 75. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar todas essas informações aqui na segmentação. Eu quero ver a venda de uma loja específica. Eu posso vir aqui e colocar, eu quero ver da loja 4. Aqui está a venda da loja 4. Esses são os itens aqui. E é muito interessante a gente ver isso daqui. Ó. Quando ele ficar meio fosco, quer dizer que a gente não tem essa informação para esse item. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, a loja 4, a gente tem informação de vendas em 2018 até o mês 8 de 2021. E os itens que a gente tem são esses aqui de cima. A gente poderia pegar, vamos pegar no último mês, a gente tem aqui, e a gente tem só a venda nesse último mês que ela vendeu, a gente tem só a venda do 33 azul. E aí a gente foi uma venda com 33 unidades e o valor da venda foi R$ 828. Legal? Então assim, ó, aqui a gente passou, então, como a gente cria a tabela dinâmica, a gente passou como a gente faz filtro e troca os tipos de informações dentro da tabela dinâmica e também a gente passou um pouquinho sobre filtros e segmentação de dados. Antes de mais nada, não se esqueça que conhecimento é a chave do crescimento pessoal. Então, nós aqui do Dev Club estamos disponíveis 100% do nosso tempo para te ajudar
a alcançar o próximo nível. Mas, se você ainda quer alcançar esse próximo nível, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para sempre estar por dentro de novos vídeos que vão vir pelo canal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e a gente se vê nos próximos vídeos.